1 Samuel, capítulo de número 30. É um texto conhecido. Aconteceu que ao terceiro dia, quando Davi e seus homens chegaram a Ziclag, os amalequitas já tinham invadido o sul e a cidade de Ziclag. Tomaram Ziclag e a incendiaram. Levaram cativo as mulheres que lá estavam, mas não mataram ninguém, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram embora. Davi e seus homens chegaram à cidade e viram que tinha sido queimada e que as suas mulheres e seus filhos e as suas filhas haviam sido levados cativos. Então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram, até não temerem, ou até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi tinham sido levadas, Ainoá, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um, por causa de seus filhos e de suas filhas. Mas Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Você pode dizer amém? Eu penso que, assim como eu, você já leu esse texto, né? Eu mesmo acho que já ministrei sobre ele aqui pelo menos uma vez aqui. Eu acho que eu já ministrei uma vez para os homens também. É um texto conhecido de todos nós. A verdade é que os alicerces das famílias estão sendo abalados. O intuito do inimigo é desconstruir os valores, acabar com as famílias, destruir os casamentos. O inimigo ele vai usar de todas as armas e ferramentas possíveis para tentar destruir. Grava isso aqui que eu vou te dizer. O diabo não tem família. Então a meta dele é destruir a sua. Davi estava sendo perseguido por Saul, você conhece a história. Vai se esconder na caverna de Adulão. Só que ele percebe que Saul não desiste de procurar ele. Então ele resolve ir para as terras inimigas, para a terra dos filisteus. O rei lá, pastor Jonathan, era Aquis. Ele acolhe Davi e dá esse pedaço de terra, conhecido como Ziclag, para Davi habitar. Davi, suas famílias, as famílias dos seus soldados. A história vai dizer que os filisteus vão para a guerra. Davi e seus homens resolveram se ajuntarem e ir em forma de gratidão com os filisteus. Só que quando eles estão lá no campo de batalha, os filisteus olharam e não gostaram dessa ideia, porque eles começaram a pensar assim: Davi pode mudar de lado e matar a gente. Foram até Aquis, falaram com ele e liberaram Davi para voltar com os seus soldados. O texto vai dizer que eles estavam à distância de 3 dias. Quando eles voltam e chegam em Ziclag, o texto vai dizer que a cidade tinha sido invadida, saqueada, colocaram fogo, levou cativo mulheres, crianças, idosos, tudo. Ninguém foi morto, pastor Betuel, mas tudo foi destruído. Como Davi, eu e você
nós estamos numa batalha. E a nossa família é alvo do inimigo. E o mesmo Deus, Gineton, que concedeu a Davi uma vitória e fez com que eles restituísse tudo aquilo que o inimigo havia roubado, é o mesmo Deus que cuida da nossa família. A pergunta que surge é: o que eu faço quando a minha família está sob o ataque do inimigo? Tem gente aqui essa noite que é casado, está com a sua esposa, está com seus filhos, ou não tem filhos, pai, mãe, pai e filhos. Tem gente aqui que é solteiro, mas você tem uma família, você é uma família. Eu queria pensar com você algumas verdades essa noite. E a primeira dela, para você que está anotando, é: reconheça que a sua casa é um campo de batalha. Reconheça que a sua casa é um campo de batalha. Tem gente que pensa que a sua casa é um parque de diversões. Pensa que na sua casa o mal não vai chegar, que o inimigo não vai atacar, não vai tentar destruir. Só que o nosso adversário, ele está o tempo todo, pastor Cleito, tentando destruir famílias. As maiores batalhas, as maiores guerras que você e eu travamos na caminhada acontecem nas famílias. A nossa família é alvo. Escuta o que eu estou dizendo essa noite. Nossa família é alvo de ataque do maligno o tempo todo. Só que Deus espera que eu e você se posicione. Sua família pode ser um paraíso. Sua família pode ser um lar abençoado. Mas ela sofre ataque. Você enfrenta luta no seu casamento. Você enfrenta luta com seus filhos. Você enfrenta lutas em várias áreas. Só que olha o texto, 1 Samuel capítulo 30, verso 1. O texto diz que o inimigo veio contra a casa de Davi. O inimigo veio para roubar, destruir. Aqui a pergunta que surge é: alguém fica pensando assim, será que tem uma fórmula? Uma receita? Será que tem alguma coisa que eu possa fazer? O que nós precisamos entender como família cristã, como crente, é que você precisa travar uma batalha pela sua família, pelos seus filhos, pela sua casa. Se você se posicionar, Mateus, o inimigo não vai roubar os sonhos de Deus na sua vida. Pastor, então vamos lá. João capítulo 10, verso 10. Eu estava pensando essa tarde. Veja se você encaixa nisso aqui. Tem horas que você olha para a sua vida e diz assim: eu estou numa frieza danada espiritual. Eu estou numa preguiça. Sabe aquela preguiça que não é comum? Uma falta de entusiasmo pelas coisas. Eu não tenho desejo pela obra. Eu não tenho desejo de levar minha família para a igreja. Eu não tenho desejo de nada. Isso não é normal, isso é ataque. Você está sendo atacado e não está percebendo.
Pastor, eu quero pensar com você só isso aqui, ó. Olha como que o diabo atua. O ladrão vem somente para... Vamos pensar nessas 3 palavras. O que é roubar? Todo ladrão, ele tem um objetivo. Roubar algo que tem valor. Algo que tem utilidade. Algo que vai ser essencial para ele. Roubar nada mais é do que pegar algo sem autorização. Roubar nada mais é do que pegar algo que ficou exposto e não tinha ninguém vigiando. Toda pessoa que rouba é porque ela encontrou facilidade para entrar. Algo que deveria estar fechado, restrito, é algo particular. Mas o ladrão veio e conseguiu ter acesso. O diabo tem roubado muitas coisas dentro das famílias. Coisas valiosas. E sabe por quê, pastor Cleito? Porque quem deveria estar protegendo, está dormindo. Quem deveria estar zelando da família, não está. Aí sabe o que o diabo começa a roubar? A comunhão dentro da sua casa. Não existe mais comunhão no seu lar. Entre o casal, acabou. É só bom dia, boa tarde, boa noite e segue. Entre os filhos, não tem mais comunhão. Eu não vou te perguntar, mas pensa. Qual foi a última vez que você sentou com a sua família em volta da mesa? Qual foi a última vez que você teve um tempo de mesa com a sua família? E sabe o que é pior? É que a gente não percebe o que a gente perdeu. Porque a gente ainda não deu falta. A gente só vai dar falta e perceber quando a gente for procurar. Só que aí talvez vai ser tarde. Olha o tema da série. Família no altar de Deus. Talvez o altar já foi embora há muito tempo da sua casa. Só que Deus nos convida a resgatar esses valores. A segunda coisa que o inimigo faz, diga comigo, matar. Mais alto, diga matar. Sabe qual é o prazer do adversário? Sepultar o que Deus te entregou. O ladrão mata porque ele não quer devolver para você o que ele não teve capacidade de ter. O ladrão mata porque ele queria ser quem você é. Então o prazer dele é acabar com a sua identidade. Eu repito o que eu disse no começo. O diabo não tem família, então ele quer destruir a sua. Ele quer destruir a família que você tem, o casamento que você tem, os filhos que você tem. E como que ele mata, pastor? Primeiro ele começa matando os sentimentos. Ele vai matando o respeito, o carinho, a honra. Ele sempre vai matar de dentro para fora, fazendo com que você perca as convicções, o amor à família. O problema é que você não está percebendo isso. O diabo, eu vou te dizer uma coisa, ele tem um cemitério. Que ele vai sepultando sonhos, sepultando famílias, e principalmente de crentes que não lutam pela sua casa. Terceira coisa que ele faz, diga comigo, destruir. Mais alto, destruir. Primeiro ele rouba, depois ele mata, e depois ele destrói. Destruir, pastor Cleiton, é pegar o que estava de pé e jogar no chão. Isso que o inimigo faz. Matar, roubar e destruir. Agora escute isso aqui.
Quais são as áreas vitais? Eu queria que você redobrasse a sua atenção, porque essa palavra vai falar com muita gente aqui essa noite. Quais são as áreas vitais na sua família que o inimigo quer atingir? Alguém aqui luta artes marciais? Aham, claro. O Matheus Prado é lutador de artes marciais. Um lutador de artes marciais, ele estuda sempre, Matheus, o ponto mais frágil do seu oponente. E ele sempre vai atacar ali. A gente estava sábado brincando de vôlei lá, e aí toda hora alguém gritava assim para o pastor Wellington, gritava para o Gineton, taca do lado mais fraco, do lado de lá tem alguém que é mais fraco, joga no pastor que ele não dá conta, joga no outro, é o lado mais fraco. Você já parou para pensar quais são as áreas de vulnerabilidade da sua família? Eu anotei algumas áreas aqui. Isso aqui vai ter algumas esposas que vai dar umas cotoveladas nos maridos. Os maridos vai dar umas cotoveladas na esposa, mas tá tranquilo. Tá tudo bem. Isso aqui é só para o nosso crescimento. Sabe qual é a primeira área de ataque do inimigo? Olha o texto. Está no texto. O texto diz que quando os amalequitas chegaram, eles saquearam o Siclag. A primeira área de ataque do inimigo, se você está anotando, é o dinheiro. Diga comigo, dinheiro. Vê se você vai identificar com isso aqui. O primeiro alvo que pode criar confusões dentro de um casamento, dentro de uma família, é a questão do dinheiro. Eu estava lendo uma pesquisa e, infelizmente, as pessoas hoje, elas gastam aproximadamente 5 vezes mais o que elas gastavam há 10 anos atrás. Então, uma primeira área que o inimigo ataca para desestruturar, desestabilizar um casamento, uma família, é a área financeira. Olhe para mim, escuta. As maiores crises começam por causa do dinheiro dentro de uma família. Nossas maiores batalhas estão relacionadas a dinheiro. É por isso que Jesus vai falar mais de dinheiro do que de qualquer outra coisa. É por isso que ele vai dizer em Mateus: não tem como você servir a 2 senhores. Na verdade, o problema em si não é só o dinheiro, mas a falta de planejamento. Aí eu li uma frase e eu anotei ela aqui, pastor Wellington. Normalmente, compramos o que não precisamos com o dinheiro que não temos para impressionar quem não conhecemos. Vou apertar agora. Quantos casais que o esposo não sabe quanto que a mulher ganha, que a esposa não sabe quanto o marido ganha, e isso tem virado confusão dentro das famílias. Quantas famílias têm segredos financeiros dentro de casa? A mulher faz negócio sem o marido saber, o marido faz negócio sem a mulher saber, empresta dinheiro, paga conta, e vai virando aquela bagunça de repente. Eu já estou vendo gente fazendo assim daqui de cima, ó. Não tem planejamento financeiro, sai gastando o tempo todo, aí depois embaraça. Minha família no altar de Deus, família sobre o ataque. O inimigo ataca onde você der brecha. O problema é que depois que a bagunça está feita dentro de casa, a gente culpa todo mundo, Mateus. A gente culpa a esposa, a gente culpa o esposo, a gente culpa os filhos, culpa Deus, culpa o diabo. Só não culpa se você não tem um planejamento financeiro na sua casa. O inimigo vai atacar. O inimigo só precisa de uma ponta solta. E se essa ponta solta for na vida financeira, ele vai entrar, vai causar um conflito,
um estrondo, um buraco, que você depois vai estar enrolado. Posso te dar um conselho? Anota aí. Seja organizado. Seja transparente no seu casamento, na sua família. Quem é pai aqui? Levanta a mão. Pais que não sabem falar não para os seus filhos. Tudo que o filho quer, tudo que o filho pede, toma, vai, pega, vai. Não sabe falar não. Dinheiro não aguenta desaforo. Se você não administrar o seu dinheiro na sua casa, sua família vai estar destruída. Por quê, pastor? Porque a primeira área que o inimigo vai atacar é nas finanças. Segunda área que o inimigo vai atacar. Diga comigo, filhos. Não, desse jeito aí você não entendeu não. Diga filhos. Olha o texto. O segundo alvo dos amalequitas foram pegar os filhos e levar cativo. Existem muitos pais que estão sofrendo com os filhos na mão dos inimigos. Eu vou liberar uma palavra para quem é pai aqui e até para quem não é ainda, mas vai ser em nome de Jesus. Deus não te deu filho para viver em cativeiro. Eu vou repetir. Deus não te deu filho para viver em cativeiro. Deus te deu filho como herança e para ser sacerdote e ministros do Altíssimo. Só que olhe bem para mim. E os filhos estão aqui dentro me ouvindo porque não subiram. O projeto de Satanás é aprisionar vocês. E o projeto de Satanás para aprisionar vocês é para que vocês se tornem cativos e vivam presos em cadeias. E sabe como que o inimigo ataca os filhos? Vou te contar. Pais que não vigiam os filhos, casas que não têm mais regras, não tem horário, falta de obediência. Você que é pai e que o seu filho já está sendo do tamanho do Noah ali mais ou menos. 7 anos? 6? 9 anos. Você sabe quem é os coleguinhas do seu filho? Você sabe quem é as amizades que o seu filho tem? Você sabe qual é os ambientes que o seu filho está frequentando? Você sabe qual é a casa que você está deixando o seu filho ir? Você sabe qual é o acesso que ele vai ter lá naquela casa? Tem pai que ele não sabe nem com quem os seus filhos andam. Você tem um aparelho lá na sua casa quadrado? Tem ou não? Quem não tem aqui, levanta a mão. Quem não tem? Quem não tem? Pastor, que aparelho que é esse? Televisão. Alguém não tem aqui? Deixa eu ver se tem alguém que acha que é pecado ainda. Não tem não, né? Irmão, isso aqui só pode ser o pastor para falar essas coisas. É o pastor da igreja. Tem coisas que você não pode assistir, irmão. Deixa eu te contar uma coisa. Todas as séries e filmes que têm sido lançados nos últimos 3 anos, todos eles têm homossexualismo, lesbianismo, todos. Aí você pega a sua mulher, os seus filhos, senta na frente da televisão e põe o filme para assistir todo mundo. Aí depois você não quer que o inimigo ataque. Aí depois você corre para fazer campanha, subir no monte, pastor, pelo amor de Deus, me ajuda, me socorre. Isso aqui, ó. Pastor, não precisa. Não, você não precisa pegar a televisão, não. A televisão agora virou isso aqui. Não, eu vou dar o celular para ele para ver se ele acalma. Ok. Não, vou dar o celular para ele ficar quieto. Ok. Mas você já sabe o que ele está assistindo o tempo todo?
Você tem limite de horário para celular com seu filho? Não, pastor, não tem nada a ver. Você está criando o quê? Um filho ou um monstro? Você não monitora o que seu filho está assistindo. Aparece propaganda o tempo todo. É um desenho daqui, é um negocinho dali. O acesso, Mateus, à informação, aos olhos dos filhos, aos nossos olhos, é uma arma que o inimigo está usando. Porque é o seguinte: se ele não consegue atacar de um jeito, ele vai usar outra maneira. E daqui as futuras psicólogas aqui da igreja, aqui, ó. Ele vai usar tudo aquilo que ele pode. Eu estou falando de filhos. Pais que não conversam com seus filhos. Existem pais que nunca sentaram para conversar com o seu filho, com a sua filha. E deixa o inimigo atacar. Pai que ele fala assim de pastor Jonathan: fica de castigo, Noah. Aí a Poliana vem: sai do castigo, Noah. O diabo quer tomar a mente de nossas crianças, dos nossos adolescentes, e afastar disso aqui, ó. Essas armas de ataque contra a sua família, contra a nossa família, pode levar os nossos filhos para viver debaixo da escravidão. Então escute isso aqui e anota aí, ó. Um jardim bem cuidado produz flores, mas um jardim abandonado cresce com ervas daninhas. Assim é a vida dos filhos sem um ensinamento cristão. Qual foi a última vez, olhe para mim, que você falou de Deus para os seus filhos? Eu não estou falando aqui que eu estou pregando não, porque ele está sentado me ouvindo. Eu quero saber você, pai e mãe, qual foi a última vez que você sentou com seu filho e falou assim: vamos conversar sobre as coisas de Deus? E cá para nós, pastor Betuel tem mais de 20 anos casado. Quem mais tem muito tempo de casado aqui? E tem filhos? A irmã Selma também tem muito tempo, a Nancy. Toda a família, quando ela tem problema com os filhos, mexe com a estrutura da casa. Abala os pais, abala todo mundo. Mas o meu conselho para você essa noite, pai e mãe: aprenda a blindar os seus filhos dos ataques do inimigo. Terceira área de ataque, está no texto: saúde. Olha o texto, verso 6. A Bíblia diz que Davi ficou muito angustiado. A angústia produz todo tipo de doença psicossomática. Dor de cabeça, úlcera, pressão alta, problema no coração, depressão, ansiedade. E por aí vai. E deixa eu te contar uma coisa: as doenças também destroem casamentos. Eu quero saber quem é o parceiro, o marido ou a esposa aqui, que o seu parceiro está doente e você não fica abalado. As mulheres nem se falam, né? Quando os homens dão uma gripezinha assim, que eles deitam até debaixo do cobertor assim e está tremendo. O alvo do inimigo é sempre produzir distanciamento e crise. Agora olhe para mim, porque eu tenho um negócio para te falar aqui. Olhe bem para mim, olhe bem para mim. Olhe bem para mim. Algumas doenças que acontecem na sua casa e na minha são normais. Uma dor de cabeça, uma criança pegar uma doença, uma virose, é um processo natural da vida. Uma dor no estômago, comeu alguma coisa, um mal-estar, são doenças normais. Agora, você precisa ter sabedoria de Deus. Você precisa ter discernimento. Porque tem hora que a sua casa está vivendo uma constância de doenças, de problemas, e você acha que está normal. Talvez a sua família está vivendo um ataque do inimigo, porque ele vai usar qualquer ponta solta que você deixa. Tem doenças que o inimigo tem colocado dentro das casas,
E talvez você não tenha percebido. Pastor, lá em casa, não. Se você percebe que tem uma doença, tem algo na sua casa que não está normal. Elaine, você percebe, Rosana, que tem alguma coisa, Gustavinho, que lá na sua casa, não, isso aqui não é normal, essa doença aqui, isso aqui já passou de normal, já tomou remédio, já foi no médico, isso aqui é algo espiritual. Irmão, se é algo espiritual, vai para a oração, vai para o jejum, porque senão não tem vitória, não. Mas aí você não ora, você não jejua, não faz nada. E aí? Vai deixar o inimigo atacar mesmo? Ele não vai brincar com não, ele não tem medo nenhum. Quarta área que o inimigo ataca: vida conjugal. Olha o texto. Além de levar os filhos, levou também as mulheres. Olhe para cá, irmãs. Quantas mulheres têm vivido cativas dentro de relacionamentos? Carregando mágoas. Quem estava aqui domingo ouviu o pastor falar muito bem aqui. Amarguras, expectativas frustradas. Quantas mulheres estão vivendo debaixo do cativeiro, da melancolia, da depressão. Relacionamentos abusivos, tóxicos. Só que aí começa a dizer assim: é normal, está tudo bem. Muitos acham que estar no cativeiro é abandonar a igreja. Mas tem pessoas dentro das igrejas vivendo cativas. Não aceite cativeiro na sua casa, na sua família. Eu quero declarar sobre você essa noite e sobre a sua família: o cativeiro será quebrado em nome do Senhor Jesus. Deus vai trazer libertação para a tua casa. Tem alguém de mão levantada já? Deus vai trazer libertação para os teus filhos. Deus vai trazer libertação para a tua esposa. Deus vai trazer libertação para o seu marido. Deus vai trazer libertação. Você não viverá mais uma vida aprisionada de cativo dentro da sua casa, não. Quinta área que o inimigo ataca. Ele ataca nos relacionamentos. Quando Davi volta com os homens, a cidade de Ziclag está destruída. Colocaram fogo na cidade. Levou mulheres, levou bens, levou filhos. Aí o texto diz, olha o texto. O texto vai dizer que os homens, verso de número 6, quiseram apedrejar Davi. O que é isso? Os mesmos homens que estavam com ele na caverna de Adulão, os mesmos homens que foram com ele para a batalha, é os mesmos homens agora que vão querer apedrejar Davi. Sabe o que é isso? Relacionamentos que foram atingidos. Na hora da aflição, na hora da guerra, do embate lá na sua casa, o inimigo usa as pessoas mais próximas, Mateus, as pessoas mais queridas, para nos atacar. Sabe por que as famílias são atacadas? Porque não tem vigilância. Deus nunca foi contra o trabalho, pelo contrário, Deus é a favor. Tem que trabalhar, a gente tem que trabalhar. Mas eu queria entender como que um relacionamento sobrevive com uma pessoa trabalhando 20 horas por dia. Que tempo que você tem para cuidar da tua esposa e dos teus filhos? Seu relacionamento vai ser destruído. E por que a família de Davi foi atacada, pastor? E eu termino aqui para me orar. Porque Davi era ungido do Senhor. Davi estava fazendo a obra do Senhor. Davi estava cumprindo o propósito do Senhor. Davi estava conquistando o território. Davi estava estabelecendo o reino. Só que enquanto ele fazia isso, o inimigo atacava a casa dele. Apesar de Davi ser um grande guerreiro, pastor Jonathan, Davi não percebeu que precisava guardar a sua casa.
Quantos homens, eu disse isso aqui no papo reto para os homens aqui sexta-feira. Quantos homens estão indo para a guerra, mas têm deixado a sua casa desprotegida? Gênesis capítulo 2, verso 15. Olha qual foi a ordem que Deus deu para Adão. Não foi para Eva não, hein? Foi para Adão. O Senhor Deus tomou o homem e colocou no jardim do Éden. Para o quê? Para o quê? Cultivar e... Se tem uma casa que tinha a presença de Deus, é a casa de Adão e Eva. Só que, Rosana, a mesma casa que tinha a presença de Deus, tinha a serpente também. A mesma casa que a Bíblia diz que o Senhor descia e conversava com Adão todos os dias, falava com Adão. Mas também a serpente estava lá. No jardim do Éden, Deus tinha 3 ações principais de relacionamento com o homem: visitar, falar e caminhar. Eram as 3 coisas que Deus tinha: visitar Adão, falar com Adão, e a Bíblia diz que caminhava pelo jardim. Toda casa, Valdir, que tem a presença de Deus, ela sempre vai ter essas ações do céu. Deus vai visitar a sua casa, Deus vai falar na sua casa e Deus vai caminhar na sua casa. Deus quer fazer morada lá na sua casa. Deus quer que a sua casa seja um pedacinho do céu. Deus quer que a sua casa tenha intimidade. Deus quer que a sua casa tenha a presença dele. Só que escute, Deus não quer ser somente um visitante que vai lá hoje e vai embora. Deus não quer ser só um passatempo. Deus não quer ir lá só quando você está passando crise, só quando você está enfrentando problemas. Não, Deus quer fazer morada permanente na sua casa. Só que na mesma casa, Júnior, que é o jardim que fazia parte da presença, tinha a serpente. A serpente falava, a serpente movia e a serpente se escondia. E é isso que o diabo quer fazer: falar na sua casa, se movimentar na sua casa e agir sem ser notado. Então ele fala e move através do celular, ele fala e move através da televisão, ele fala e move através das amizades, ele fala e move através dos ambientes que seus filhos, que você está frequentando. Ele fala e move em todas as formas que você puder imaginar. E tem um detalhe: ele age com sutileza, tá? Para não ser visto, para viver no anonimato. Só que a minha oração nesse culto de hoje é para que o Espírito Santo aumente o seu discernimento espiritual. Você precisa sair desse culto hoje atento. E eu vou falar mais sobre isso terça-feira que vem. Sabe por que Davi perde? Porque Davi não vigia. Olha a função, volta o texto, minha filha. Tudo que eu preciso em Gênesis é se guardar, cultivar e guardar. Pastor, eu não entendo por que a minha família sofre tanto ataque. Eu não entendo por que a minha família sofre tanto. Pastor, eu não deixo brecha solta, pastor. Pastor, não tem uma brecha solta lá em casa. Ah, é? Fala para mim. Jesus tinha alguma brecha solta? E mesmo assim o diabo atacou. E mesmo assim o diabo provocou, tentou, fez de tudo. Eu queria que você ficasse de pé agora. Você que está fazendo a campanha, pega a sua família e vem para perto do altar.
Pastor, eu não estou fazendo a campanha, mas se você quiser oração pela sua família, vem. Terça-feira que vem eu continuo dentro desse texto ainda. Porque eu falei só da parte do ataque. Terça-feira que vem eu vou falar sobre o que eu preciso fazer para trazer minha família de volta para o altar. Eu estou te esperando. Chegue mais perto, vem mais para cá para caber todo mundo. Pega a sua família e vem por perto do altar, vem. Eu sei que o inimigo tem colocado de todas as maneiras certas para destruir sua casa, para destruir sua vida, para destruir sua família. Talvez a ponta solta está sendo na vida financeira. Sua casa tem vivido um pé de guerra na área financeira. O descontrole tem feito com que o inimigo use essa área para causar conflito na sua casa. Só que essa noite Deus está dizendo: eu vou te dar estratégia, homem. Eu vou te dar estratégia, mulher, para você fechar essa ponta solta da área financeira na tua casa, para que o inimigo não ataque, não faça acusações. Mas talvez a sua área de ataque que o inimigo tenha atacado tem sido nos teus filhos. Talvez você não tenha conseguido ter sabedoria para criar os seus filhos. Talvez você tenha dito assim: Deus, eu não dou conta de educar esses meninos, eu não dou conta de criar esses meninos. Eles não me obedecem, eles não fazem o que eu falo. Talvez o pai e a mãe estão tendo conflito para criar os filhos. Mas nesse segundo dia de campanha, Deus vai visitar a tua casa. Deus vai visitar você, pai. Deus vai visitar você, mãe, para que vocês tenham controle, para que vocês consigam. Deus vai dar sabedoria para vocês criarem os seus filhos. Você não vai perder seus filhos para as drogas. Você não vai perder seus filhos para o mundo do lesbianismo. Você não vai perder seus filhos para o mundo do tráfico. Você não vai perder seus filhos para o mundo da bebida. Seus filhos são herança. Deus não te deu filhos para serem fracassados. Deus te deu filhos para começar uma herança nova, uma história nova, uma descendência nova. Senhor, eu oro pela saúde destas famílias. Quantos casais têm sofrido ataques na saúde? Quantas doenças têm entrado dentro de lares para destruir os seus filhos? Doenças psicossomáticas, coisas que não são normais, coisas que é do âmbito espiritual. E talvez esse homem, talvez essa mãe não tenha tido discernimento, mas em nome de Jesus, como pastor dessa igreja, eu peço ao Senhor que dê discernimento para essas famílias, para que eles entendam que doenças são essas que estão na casa deles. Se são doenças naturais ou se são algo espiritual, se são ataques do inimigo. Mas guarda essa saúde dessa família. Repreendemos toda doença, toda enfermidade. Ah, Espírito Santo. Ah, Jesus. Mulheres que estão vivendo cativas, presas. Homens que estão vivendo presos. Relacionamentos abusivos, tóxicos. Ah, Senhor, nós oramos pelas famílias dessa igreja e pedimos a bênção, pedimos a proteção, pedimos o cuidado do Senhor sobre cada uma dessas famílias. Que dê sabedoria para eles cuidar do jardim, que eles possam cuidar desse jardim que é o bem mais precioso.
Agora eu queria que você orasse pela sua família aí agora.